Olá, gente querida! Hoje é sábado da 29ª semana do Tempo Comum. Estamos concluindo esta 29ª semana. Hoje é o dia 22 de outubro e nós, na nossa fidelidade e na nossa fraqueza, estamos aqui mais uma vez nos alimentando da Santa Palavra de Deus. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua fidelidade, obrigado por sua paixão pela Palavra de Deus, ela que ilumina a nossa vida. O salmo da liturgia de hoje, que é o Salmo 122, diz: Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós poderíamos parafrasear o salmo e dizer: que alegria quando me disseram, vamos à palavra do Senhor. Obrigado porque você nos acompanha pelo canal do YouTube, pela Rádio Maria ou pelos podcasts. O evangelho de hoje é Lucas 13, de 1 a 9. Texto bonito, mas também complexo e que exige de nós um pouco de atenção. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? O vinhateiro, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, como vocês percebem, o texto do evangelho de hoje, nós poderíamos dividi-lo com muita clareza, ou em 2 partes, ou em 3. 2, se vocês quiserem dizer que a primeira parte são as 2 historietas que Jesus conta, utilizando o mesmo esquema. Os galileus que foram mortos por Pilatos no templo de Jerusalém e as 18 pessoas que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre elas. Essa é a primeira parte, ou se quiserem, 2 partes. A outra é a parábola da figueira estéril, que Jesus conta e tira consequências para a vida dos discípulos. Jesus vê nos acontecimentos da história, nos acontecimentos inclusive da vida cotidiana, sinais que são verdadeira admoestação, são advertências de Deus e, portanto, um convite à conversão.
Ontem nós falávamos sobre os sinais do tempo, os sinais meteorológicos, mas também os sinais do tempo, os sinais da história. Hoje, Jesus apresenta dois elementos tirados da vida cotidiana. Um grupo de galileus, portanto do norte, da terra de Jesus, veio a Jerusalém, que estava no sul, no território de Judá, veio para oferecer sacrifícios no templo. E Pôncio Pilatos, que era o governante romano da região da Samaria e da Judeia, mandou matar este grupo de galileus. Aqui vemos claramente o poder opressor do Império Romano. O que este grupo de galileus estava fazendo? Eram revoltosos? Eram do partido dos zelotas, que buscavam a revolta armada contra o Império Romano? Não sabemos. Jesus não se importa com a história no sentido miúdo dela. Jesus tira consequências profundas no nível teológico e existencial a partir desse fato. Eles eram mais pecadores do que os outros? A resposta óbvia para a pergunta de Jesus é não. Jesus então diz para quem o escuta: se não vos converterdes, morrereis todos da mesma forma. Aqui, na verdade, Jesus está destronando o sistema farisaico. No mundo dos fariseus, havia uma correlação miúda e direta, mecânica, entre pecado e castigo. Alguém pecou, recebe o castigo. Nós somos pretensamente justos e por isso não somos castigados por Deus, pensavam os fariseus. Jesus destrói completamente este raciocínio baseado no mérito. Se não vos converterdes, morrereis da mesma forma, não significa que seja uma punição de Deus. Mas Jesus vê neste fato miúdo e cotidiano, já que Pôncio Pilatos estava acostumado a perseguir e a destruir grupos de galileus e de outros que, segundo a análise deles, eram revoltosos. Jesus então destrói a relação mecânica entre pecado e castigo. E tudo se torna ocasião para o chamamento de Deus em vista da nossa conversão. No primeiro fato, existe uma relação, poderíamos dizer uma relação causal, entre, possivelmente, algo que esse grupo de galileus fez e a reação desproporcional da estrutura do exército do Império Romano. O segundo fato que Jesus conta é ainda mais interessante, porque aqui estamos no nível do fortuito, do casual. 18 pessoas de Jerusalém morreram esmagados pela queda da Torre de Siloé. Percebam que aqui estamos no nível da coincidência, do fortuito, do casual. Não há nenhuma relação de causa e efeito. Por isso Jesus pergunta: eles eram mais pecadores do que os outros? Absolutamente não. Mas se não vos converterdes, morrereis da mesma forma. Da mesma forma, Jesus não está falando de perseguição, de punição, dessa relação mecânica entre castigo e pecado. Absolutamente. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de aproveitarmos as ocasiões de conversão. E tudo o que acontece ao nosso redor pode ser lido no nível da fé e servir como um chamamento à conversão. Tem uma historinha boba e banal de um rapaz que foi à missa e, quando terminou a missa, veio conversar com o padre na sacristia e disse: padre, quero lhe agradecer muito por essa missa. Eu fiz uma grande experiência de Deus. E o padre foi ficando fofo e pensando: o que será que eu disse na homilia que tocou tanto esse rapaz?
e perguntou para ele. E o rapaz disse, não, padre, não foi nada do que o senhor disse. Mas foi quando o senhor virou a página do missal, ali eu descobri que precisava virar a página da minha vida. Percebam, a página do livro do altar virada foi um chamamento de Deus para que aquele rapaz descobrisse que era hora de virar a página da vida dele. Finalmente, Jesus conta uma parábola, a parábola da figueira estéril. E recordem que Jesus está subindo para Jerusalém. Já está bem pertinho de chegar a Jerusalém, e em Jerusalém sabemos o que vai acontecer. Um dono da vinha, da roça, procura figos na sua figueira já há 3 anos e não encontra mais uma vez. O patrão, então, o dono da vinha, diz: por que permanecer esta figueira infrutífera na roça? Está somente ocupando o terreno. Vamos cortá-la. E aí o vinhateiro diz: vamos fazer o seguinte, patrão. Vamos deixá-la somente por este ano. Vamos cavar, eu vou cavar em volta, vou colocar adubo. Aí sim, se não der fruto, aí a gente corta. No fundo, a parábola que Jesus conta é um modo de dizer: é a última tentativa de Deus em vista da nossa conversão antes de chegar a Jerusalém. Jerusalém representa o grande juízo de Deus sobre a história, o inocente condenado à morte. Esta parábola da figueira infrutífera e estéril nos ajuda a compreender que Deus tem paciência conosco. Jesus é o vinhateiro. Espera mais um ano, põe adubo no solo, coloca água, agoa, cava em volta, cuida. Essa é a pedagogia da paciência de Deus. Poderíamos dizer que há pessoas que olham para as tragédias alheias sempre com julgamento, sempre com o dedo em riste apontando. Jesus faz outra leitura das tragédias. Elas são sempre uma oportunidade em vista da nossa conversão. Por um lado, na parábola, Jesus é paciente. Por outro lado, pode acontecer o nosso chamado a qualquer momento. Jesus é o vinhateiro que intercede pela humanidade. Não existe uma relação de causa e efeito. A morte inesperada não é castigo de Deus, mas para nós que continuamos na história, é oportunidade para a nossa conversão. Jesus Cristo nos liberta de todo pecado, de toda relação mecânica entre pecado e castigo. Ele perdoa o nosso pecado, está sempre disposto a acolher-nos quando nós reconhecemos o nosso próprio pecado e procuramos produzir frutos de justiça. O que aconteceu? A morte, inesperada e inaudita, é pedagógica. Essa morte tem um significado para nós. Não se pode deixar cair no vazio os apelos de Deus. Vamos então pedir a Deus a grande graça que o seu Espírito nos ilumine para fazermos os discernimentos a partir dos fatos concretos e cotidianos da nossa história, sempre como um apelo de Deus à nossa conversão, fruto do seu amor e da sua pedagogia paciente. Que Deus tenha paciência conosco e sempre e de novo nos convide à conversão. É preciso virar a página não somente do missal, é preciso virar a página da vida. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.